Saudações, povo do mato! Por que frutos do cerrado no bushcraft? Diferentemente de um camping tradicional, cujo lugar e as atividades são controlados, no bushcraft temos que produzir para poder nos manter, onde quase tudo é mais selvagem e rudimentar. Isso inclui escolher um lugar seguro, montar abrigo, procurar lenhas para fazer fogueira, saber coletar e tratar água, preparar alimentos e às vezes procurar também por alimentos. E para isso devemos ter conhecimentos, pelo menos básicos, sobre a fauna e principalmente sobre a flora do lugar. Assim como no sobrevivencialismo, no bushcraft também temos a prática de procurar alimentos dentro das matas. E os frutos são uma ótima fonte de alimento disponível nas matas. A diferença é que lá no sobrevivencialismo, a pessoa precisa caçar alimento para se manter vivo. Já no bushcraft, procuramos alimentos com o fim de nos conectar ainda mais com a natureza, já que o nosso objetivo é nos manter ali e não sair, como é no sobrevivencialismo. E a importância de se conhecer os frutos do cerrado é principalmente pelo fato de nem todos serem comestíveis, inclusive alguns serem até tóxicos para nós humanos. Mas hoje nós vamos conhecer melhor os frutos do cerrado. E quem vai nos dar essa aula será o biólogo e doutor em botânica Marcelo Kuhlmann. Grande mestre Marcelo Kuhlmann, é um grande prazer recebê-lo aqui. E depois que eu já li, e hoje eu uso seus livros como guias de campo, é um grande prazer, uma honra para mim recebê-lo aqui em nosso canal para poder compartilhar com os nossos amigos mateiros esse trabalho importante que você vem fazendo sobre os frutos do cerrado. Maravilha, Humberto. Eu agradeço o convite, para esse bate-papo mateiro aqui com você. E vai ser um prazer. Espero que a gente possa fazer uma conversa bem bacana. Legal, Marcelo. E antes de iniciarmos, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando seu like, porque esse bate-papo aqui, esse vídeo, está sendo feito especialmente para você. Marcelo, geralmente a gente começa esse nosso bate-papo falando sobre a história mateira, do entrevistado. Então, antes da gente falar sobre os frutos do cerrado, nos conte um pouco como que você começou, e o que te levou a se tornar o mateiro que você é hoje e principalmente o pesquisador, do cerrado. Como que foi essa história? Sim, sim. Bom, essa paixão ela veio desde criança, Assim que eu aprendi a andar, meu pai já me levava para o mato. A gente tinha uma chacrinha aqui em Brasília, então eu cresci nessa chácara, nesse ambiente rural, coletando fruto, pescando no ribeirão, indo atrás de passarinho. Então eu tive essa infância no mato, E aí carreguei isso comigo durante toda a minha vida, Isso me influenciou depois lá na faculdade a fazer biologia, Então eu prestei biologia para a UNB. Sempre gostei muito de estudar plantas e animais do cerrado, Então conhecer a nossa flora, nossas espécies nativas. Então isso me levou a me especializar na botânica, E na botânica trabalhando sempre com interações ecológicas entre plantas e animais. Eu sempre tive interesse em saber quais plantas que os animais se alimentam e quais são os animais que promovem então a dispersão e a disseminação das sementes dessas espécies. Então é uma paixão que eu carrego desde criança. Cada animal, eles têm uma preferência alimentar, Nem todo fruto é para o bico de todo mundo, Se a gente pode colocar dessa forma. Por exemplo, existem alguns frutos
de tamanho pequeno, né, coloridinho, que são mais atrativos para aves. Né? Aves são animais que enxergam cores muito bem. Mas esses mesmos frutos já não seriam tão atrativos para um primata ou para um lobo-guará, né, que procura frutos maiores, com cheiro forte, como a lobeira, o araticum, o próprio piqui, né, frutos grandes que têm boa quantidade de polpa, né, e que vai saciar a fome. Marcelo, agora que a gente já conhece um pouco sobre a sua história como mateiro e como pesquisador, vamos falar agora sobre os frutos do cerrado, né? E o que esses frutos podem nos ajudar no bushcraft. Mas antes da gente falar sobre os frutos, vamos falar um pouco sobre a flora do cerrado, né? Que é responsável por esses frutos. A vegetação do Planalto Central, ela sempre foi vista por muitas pessoas e é até hoje, né? Principalmente pela falta de conhecimento, como um ambiente pobre, né, no que diz respeito à sua diversidade florística. Inclusive nos anos 70, o cerrado ele começou a ser substituído por monocultura justamente por essa desvalorização da sua flora, né? Então, para desmistificar essa ideia de que o cerrado é um ambiente pobre, qual seria a riqueza da biodiversidade florística do cerrado? Sim, sim. Eu acho que falar que o cerrado é pobre, é feio, é torto, isso foi uma grande jogada de marketing. Quando começaram a expansão da fronteira agrícola pelo cerrado, né, para justificar o desmatamento do cerrado, a substituição da vegetação nativa pelas monoculturas, pelos grandes latifúndios, criou-se essa ficção, né, esse mito de que o cerrado é pobre, o cerrado não vale nada e que o país precisa desenvolver. Né, e para desenvolver a gente tem que plantar, né, tem que plantar grãos, tem que remover, né, os povos tradicionais que habitam aquele local, porque isso é um atraso ao desenvolvimento. Né, então isso é uma história que foi sendo contada para a população brasileira e muita gente acreditou nisso. Né, inclusive até hoje, né, muita gente ainda traz, né, esse preconceito de que fruto do cerrado é comida de pobre, que o cerrado não serve para nada, que o cerrado é feio, né, que os povos tradicionais eles são um entrave para o desenvolvimento. É muito triste. Então eu acho que é uma responsabilidade nossa como pesquisador, como mateiro, né, como pessoas que querem conservar o cerrado, é quebrar esse mito, né, de trazer aí toda a riqueza, toda a abundância que a gente tem no cerrado de verdade. O cerrado é a transição de todo o Brasil. Sim, né? é onde conecta todos os biomas. O cerrado é quem distribui a água para todos os cantos do Brasil, né? Exatamente. Mas legal, isso fique de reflexão aí para quem está nos assistindo e que assim, o cerrado bom é um cerrado de pé, né? Cerrado vivo. Exatamente. Uma outra coisa, se uma pessoa resolver hoje sair isso nós vamos mostrar o quanto diverso é, né, o cerrado. Uma pessoa resolve sair hoje da cidade, né, e viver isolado em uma área de cerrado, igual um índio. É possível essa pessoa sobreviver dependendo somente da biodiversidade do cerrado? Sim, se a gente pensar que o cerrado ele é ocupado há pelo menos 11 mil anos pelos povos tradicionais, né, pelas diversas etnias indígenas que hoje ocorrem no Brasil, é uma presença humana já bastante antiga, né, que a gente tem no bioma. Então sim, é possível, né, sobreviver no cerrado só do que o cerrado oferece. Claro que cada época varia, né? Tem épocas de maior abundância, maior produção de frutos, de alimentos, natural. As estações, elas estão aí para isso. Né? Na primavera, verão, por exemplo, a gente vai ter uma maior abundância de chuva, produção de alimentos, né? E já no outono e inverno, essa quantidade, essa biodiversidade, ela tende a diminuir, essa oferta de alimentos diminui. Mas é natural, é saber viver no ambiente, se preparar para as épocas de escassez também. Se adequar, né? Se adequar, exatamente. Né? Você sabe retirar na hora do momento de abundância e se preparar para os momentos de escassez. E claro que a gente é bom
fazer esse resgate também, que numa situação de cerrado conservado, como existia há 70 anos atrás, bem diferente da situação que é hoje, que está hoje, os caçadores, coletores, né, se a gente colocar nessa linguagem desses povos que vivem então da caça e coleta apenas no ambiente natural, eles tinham uma situação totalmente diferente. Né? Eu lembro, o meu pai, ele cresceu na roça, né, no meio do mato mesmo. E lá, 60 anos atrás, era habitual ter carne de caça, né, na cozinha, né, no dia a dia, ter carne de caça. Saía para caçar, pescar, e aquilo ali fazia parte do cotidiano. Hoje em dia já não tem isso, né? É muito difícil hoje, por exemplo, a gente falar em caça de animal silvestre para alimentação humana, né? Excluindo, claro, os povos tradicionais indígenas que vivem disso, fazem parte da sua cultura, mas hoje a gente não encontra, né, essa abundância de animais. Eu mesmo que estou fazendo pesquisa no Cerrado há mais de 15 anos, tem vários animais que eu nunca vi ao vivo, eu só vi no zoológico. Então você fica, caramba, o que está acontecendo? Né? O Cerrado, de fato, hoje ele está fragmentado. Né? Basta a gente analisar o mapa, né? Os mapas do Google Maps, o projeto do Mapa de Biomas, a gente vê que o Cerrado, o que sobrou de Cerrado hoje, são fragmentos. É muito diferente do que já foi no passado. Então é uma situação bem diferente. Hoje a realidade com relação a essa pergunta, justamente, antigamente a gente tinha mais oferta natural, tanto plantas como animais, para os povos indígenas, os povos tradicionais, tinham como uma facilidade maior de você sobreviver. Hoje tem jeito? Tem, mas é mais difícil, né? É mais difícil. E a própria legislação permite essa fragmentação, né? Sim. A gente vê que reserva legal no Cerrado é só 20%, além das APP. Então, assim, o futuro do Cerrado provavelmente vai ser isso. As APPs, os 20%, as unidades de conservação e os 20% de reserva legal, e isso totalmente fragmentado. Isso. E qual é o desconectado. E justamente, que ecossistema consegue sobreviver com tanta fragmentação? Né? Exato. Isso atrapalha a troca genética, né? Sim, o fluxo de fauna e flora entre esses ambientes. Justamente. Então, se esses ambientes vão ficando cada vez mais desconectados, a tendência é eles ficarem isolados, e com esse isolamento passa então a ocorrer extinções locais, né? Porque aquela biodiversidade não consegue se regenerar, né? Não vai ter fauna para dispersar semente, né? Os animais grandes que precisam de áreas maiores para sobreviver não vão ter alimento. Então a tendência é que esses ambientes fragmentados, isolados, vão ficando, vão gerando extinções locais, né? E a biodiversidade só tende a diminuir. Então é isso, né? Conservar apenas 20% do cerrado em reservas legais, áreas de preservação permanente, é um risco muito grande que a gente está fazendo, né, com a nossa própria legislação, para um bioma tão importante como o Cerrado, né, para o Brasil, para a segurança hídrica do país. Né, o Cerrado é a caixa d'água, é o berço das águas, então é muito pouco que a gente está conservando, e está conservando de uma forma, né, fragmentada. E, Marcelo, hoje, quantos frutos são conhecidos dentro da flora do Cerrado? E quantos frutos são comestíveis dentro do Cerrado? Legal. Bom, para o bioma Cerrado hoje, a gente tem 12 mil espécies de plantas catalogadas. Um pouco mais de 12 mil, até já passou de 12 mil espécies de plantas catalogadas. Na literatura tem isso, mas já deve ter bem mais. Sim, né? Sim. Não, estamos sempre descobrindo e descrevendo espécies novas, né? Apesar de que o Cerrado está fragmentado, a gente ainda consegue encontrar nas áreas mais remotas espécies novas, para a gente evidenciar mais uma vez a abundância que o Cerrado tem. Mas então, dessas espécies todas já descritas para o Cerrado, 1/3 delas, ou 4 mil espécies mais ou menos, produzem frutos que eu falo frutos atrativos para a fauna, que são aqueles frutos que têm algum tecido carnoso, alguma resina, algum odor que atrai a fauna, né, e que dela depende para a dispersão das suas sementes, né, que é justamente o que eu trato nesses livros aqui, o Frutos e Sementes do Cerrado, espécies atrativas para a fauna.
E dessas cerca de 4.000 espécies que a fauna consome, eu já cataloguei umas 1.000 espécies que o ser humano também pode comer. 1.000 espécies. E que eu falo que também pode comer é assim, de você encontrar no mato e pode comer com segurança, sem ser tóxico, um fruto palatável, né, que seja agradável de comer, porque não basta ser um fruto comestível, ele tem que ser saboroso também, Claro. Senão se for um fruto comestível ruim, você não... Não é comestível. Não, pois é, então tem isso, né? Então, São, cerca de 1.000 espécies, então olha só a riqueza que a gente tem. a gente eu acho que não conhece 10% Não, dos frutos comestíveis. Não. Porque a gente tem a tradição, a cultura de se alimentar de frutos exóticos, né? Eu até acredito que grande parte dos frutos que a gente se alimenta hoje são frutos asiáticos, né? sim, Você catalogou 1.000 espécies de frutos comestíveis por nós, seres humanos, né? sim, Falta mais pesquisa, né? Falta mais valorização sim. e explorar mais a riqueza do cerrado, né? Dos frutos. Trazer os frutos para dentro da nossa casa, para nossa mesa, né? Com certeza, isso é fundamental, né? Esse resgate cultural, né? De incorporar os frutos nativos, né? Na nossa alimentação. E isso vale para todo o Brasil, né? Não só para o Cerrado, mas para todo o Brasil. Você vê, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, né? Biodiversidade florística, a gente tem quase 50.000 espécies de plantas só em território brasileiro. Então é planta demais, né? Planta demais. E eu tenho uma estatística interessante também, que dessas 50.000 espécies, mais ou menos, que a gente tem no Brasil, chuta quantas que já foram domesticadas. Dessas 50.000 que já foi domesticada, ou seja, que a gente já consegue produzir, mudas. plantar, né, ter no mercado, encontrar elas no mercado. Chuta quantas? Plantas com frutos comestíveis, frutos que a gente encontra no mercado, que está domesticado, que já tem cadeia produtiva, que já tem plantio, de espécies nativas da flora brasileira que já foram domesticadas. Quantas? Apenas 8. 8? 8 espécies. Ó, só no Cerrado a gente Olha só. tem quantas espécies de maracujá? Só no Cerrado a gente tem 50 espécies de maracujá. 50 espécies de maracujá. E qual foi a última vez que você viu um maracujá do Cerrado sendo comercializado? Você vai encontrar em feiras locais, né, um mercado mais especializado, regional, uma feira da agricultura familiar. É difícil, né? Você não encontra assim em qualquer lugar, né? Você tem que garimpar, você tem que ir no lugar certo, né, onde esses frutos podem ser encontrados, é uma feirinha. Eu acredito que, em partes, a diversidade florística do Cerrado, principalmente os frutos, tem essa desvalorização justamente pela falta de conhecimento. Eu acho que essa tradição, essa cultura da gente comer frutos exóticos e não frutos nativos, isso faz com que a gente, por falta de conhecimento, não valorize. Sim. Não valorize pelo fato de não conhecer. Por isso, as pessoas andam num cerrado e não identificam fruto. Pela falta de conhecimento, da rotina de lidar com aquele tipo de fruto, né? Sendo que, olha a diversidade de frutos que a gente tem no cerrado. Né? É interessante o que você falou, ela não identifica o fruto, né? Andando no cerrado ela não identifica o fruto. Por quê? Porque ela não se identifica com o cerrado. Justamente. Ela não se sente parte daquilo ali. Né? O cerrado, hoje, quando a gente fala para uma população majoritariamente urbana, né, se a gente conversa assim, com amigos familiares, o cerrado é algo distante. É algo como, o cerrado, já visitei quando fui na cachoeira, na chapada, alguma coisa assim. Não é algo nosso aqui, né? Por exemplo, Brasília, Distrito Federal, é 100% cerrado, 100% bioma cerrado. A cidade, né, toda a nossa estrutura aqui urbana foi construída em cima do bioma cerrado. E toda a nossa água é captada no meio do cerrado, nas unidades de conservação, no Jardim Botânico, na FONA, no Parque Nacional de Brasília. Águas emendadas. Então, nossa água que abastece nossas torneiras vem do cerrado. Mas as pessoas não relacionam isso. Elas não pensam no cerrado. Quando ela abre a torneira, não pensa que veio do cerrado, que a gente está aqui no meio do cerrado. Quando nós, mateiros, né, praticantes de bushcraft ou de trek, estamos em campo, a gente sempre observa as possibilidades da gente encontrar algum tipo de fruto
no decorrer da nossa caminhada ou algum tipo de atividade ali mateira. E há uma frase que muitas pessoas se utilizam para saber se um fruto ele é comestível ou não, que é a seguinte: fruto que passarinho come, também podemos comer. Isso é mito ou é verdade? Mito total. Mito total. Não caio nessa conversa. Esqueçam isso, esqueçam que seu pai, que seu avô, que seu tio te falou isso alguma vez na sua vida, né? Isso não se aplica para o cerrado. Gente, por quê? Pensa, né? Que a gente acabou de falar, a biodiversidade do cerrado é muito grande, né? A gente não tem uma regra que define tudo, né? A gente realmente precisa conhecer as espécies. E quando a gente fala de fruto para passarinho, fruto que atrai passarinho, existem diversas espécies de aves que se alimentam inclusive de frutos tóxicos, né? Rico em toxinas ou algumas substâncias que vão favorecer a coloração dessas aves. Sim. Então esses frutos, como por exemplo frutos do gênero Psicotria, Palicúria, frutos que são da família Rubiácea, são frutos ricos, né, nesses compostos que para as aves... Alcaloide, né? Alcaloides, exatamente. São compostos que para essas aves não são tóxicos, mas que para mamíferos são. Isso, né? Inclusive tem uma espécie chamada Palicúria marcgravi, conhecida como erva de rato, que ela ocorre em áreas geralmente sombreadas, áreas próximas de matas, no cerrado, que essa espécie é considerada uma das plantas mais tóxicas do Brasil, né, que ela causa morte súbita no gado. Os animais comem e morrem mesmo. Então você imagina. A folha dela é tóxica também? A planta toda é tóxica. É tóxica, né? A planta toda é tóxica. E tem várias espécies, exatamente, de erva de rato. E é um fruto que passarinho come. Que passarinho come, né? Exatamente. Tem muitos frutos que passarinho come, então, que a gente não pode comer. Eu acho que essa frase a gente tinha que trocar, já que você quer observar a fauna para se orientar no que pode comer ou não, eu procuraria ver o que os primatas estão comendo, não os passarinhos. Né? Observe o que os macaco-prego, o que os bugios, o que os miquinhos estão comendo, que eles são organismos mais próximos de nós, né? São primatas assim como nós. Além dos primatas, a gente poderia considerar os mamíferos, de forma geral? Sim, pode considerar os mamíferos de forma geral. Eu tiraria aí desse grupo dos mamíferos, talvez por uma questão mais de paladar, os morcegos. Tem muitos frutos que morcegos comem, né? Muitos frutos que eles comem que a gente também pode comer, mas tem muitos frutos que eles comem que são ruins mesmo, são ruins. Você põe na boca, é ruim o gosto. É um gosto... Não que seja tóxico, mas não que seja tóxico, mas o paladar é ruim. Quando a gente pensa em morcegos, passarinhos, é bom ver a biologia desses bichos, né? São animais muito pequenos, né? O trato intestinal deles é muito curtinho, então mesmo que eles comam algum fruto tóxico, esse fruto vai ficar pouco tempo no intestino deles. Eles comem, passa ali no intestino e ele já repele. Então não dá tempo do organismo absorver. Já o mamífero, né, primatas, nós, animais maiores... Tem um sistema digestório maior, um sistema digestivo maior. Então vai influenciar na quantidade, né, de fruta que você vai comer e na absorção. Enfim, é mito. Marcelo, tem uma outra pergunta, seguindo essa mesma ideia, que na sobrevivência existe uma sigla famosa chamada CAL, né? C-A-L, que quer dizer cabeludo, amargo e leitoso, que chama atenção ao cuidado com esses frutos que possuem essas características. Essa sigla ela se aplica aos frutos do cerrado? Eu não sei bem de onde, né, a origem dessa sigla, né, uma sigla usada inclusive por militares, né, o pessoal ensina em cursos de sobrevivência, mas é errado, né? A gente não deve se basear nessa sigla aqui para o cerrado nem para a flora brasileira de forma geral. Né? Porque, de novo, a gente está falando aqui da flora mais rica do mundo, né? Não vamos resumir isso a uma sigla de 3 palavras. Acho que se aplica a um país que tem uma diversidade bem menor, né? Exatamente. Né? Talvez essa origem dessa palavra venha de algum país com diversidade menor. Que se a gente for pensar, né, alguns exemplos do cerrado, né, cabeludos, né? A gente até coletou aqui no caminho
fruto cabeludo e leitoso, né? Aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o cabo de machado, ou guapeva, curriola, tem vários nomes, né? A espécie aqui é a Poulteria guianensis, planta da família Sapotácea. E esse gênero Poulteria é um fruto delicioso. A bio também, muita gente conhece como a bio, é um fruto delicioso, né? Ele aí, peludo, né? Tem látex e é um fruto maravilhoso. Se a gente conseguir achar um sem bicho, quando a gente abre já vem o leite, né? Que ela libera só de abrir. Leitoso, peludo, peludo, delicioso. só não é amargo, Uhum. mas tem duas características dessa sigla. Uhum. E muito bem comestível. Delicioso, né? Delicioso. A própria mangaba, também que é um dos frutos mais famosos do Cerrado, né? Comestível, um fruto leitoso. Então, difícil, né? Jurubeba, né? Um fruto amargo aí, muita gente, os goianos gosta, o pessoal aí gosta de comer jurubeba amargo pra caramba. Jurubeba do Cerrado. Tem jurubeba no Cerrado. E amargo, né? E amargo pra caramba. Muito amargo, muito amargo. Exatamente. Então, assim, não tem regra. A regra é o quê? Estudar. A regra é Estudar, não tem jeito. Olha, eu tô aqui há 15 anos levantando frutos no Cerrado. É uma vida de aprendizado, não conheço tudo, estou sempre aprendendo. E é isso, né? Tem que conhecer as espécies, conhecer as diferentes famílias, porque existem famílias que vão te dar, né, já um direcionamento, né? Quando a gente fala em biodiversidade de espécies, é muito difícil realmente conhecer todas as espécies do Cerrado do Brasil. Mas quando a gente conhece pelo menos as famílias, já reduz para cerca de 180, 200 famílias botânicas. Se você conhece as principais famílias, as 10 principais, ou as principais características das famílias de forma geral, isso já vai te dar uma margem de segurança muito maior para andar no mato, saber o que pode comer ou não, né? Por exemplo, famílias como a família Rubiácea, né, que é a família do café, que é a família da erva de rato que eu citei aqui agora, família Solanácea, que é a família da lobeira, que é um fruto comestível, mas que também tem algumas particularidades, né? Então, você conhecendo essas famílias, você já fica alerta. Quando você encontrar a família Fabácea também, as leguminosas, tem alguns frutos tóxicos, né? A família do feijão, né? Super comestível, né? Tem várias espécies comestíveis, mas também tem várias espécies tóxicas. Então é isso, não tem uma regra. É importante conhecer, né? E conhecendo as principais famílias, as características das principais famílias, já te dá uma margem de segurança para saber andar no mato e já ficar pelo menos alerta de falar, olha, isso aqui não vou me arriscar tanto. Dentro do Cerrado, existe uma forma, como que a gente poderia identificar se um fruto é comestível ou não? Sim, uma forma que você pode tentar, mas isso também não é uma regra e não é 100% dos casos, se basear no seu próprio instinto, né, na sua biologia. Quando a gente põe alguma coisa na boca, a gente tem uma memória genética, ancestral, né, de perceber, né, a gente tem uma percepção de que uma coisa é boa ou não para comer. Né? Então, às vezes, você colocar na boca, sentir, né, põe na ponta da língua, sente ali. Se tem um gostinho muito esquisito, que não cai bem, olha, já fica alerta. Um amargor muito forte. Um gostinho, ali. Isso, um gostinho que não bate bem. Né? Que não bate bem, fica alerta com esse fruto. Mas não é regra, porque tem frutos também no Cerrado que são doces, né, que tem um cheiro agradável, que você vai pegar e vai falar, nossa, olha, esse aqui pode comer, e são tóxicos. Sério? Sério, um exemplo desse é o gênero Andira, por exemplo, da família Fabácea. É um gênero conhecido como nome popular de mata-barata. Ele tem propriedades inseticidas, propriedades tóxicas. É uma coisa importante. Eu me deparei com um fruto ali e não conheço, um fruto pequeno. Por essa memória biológica, eu vou colocar na boca e sentir se ele é doce, se não é. Suponhamos, eu coloquei esse fruto na boca. Não, eu percebi que não é legal. Mas um fruto, pelo fato de eu colocar na boca, ele já pode me intoxicar? Não, aí a gente tem que lembrar da regra, né, que
A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Né? É a dose. A água pode ser um veneno, o sal pode ser um veneno, dependendo da tanto que você consome. Então, é isso. Né? Você não vai... Um frutinho que você achou no mato, desconhecido, que você já tá ali meio... Né, com ele assim, você não vai comer em grande quantidade. E conhecer as famílias, né, que de fato, por exemplo, se você conhecer a família rubiácea, que é uma das famílias mais tóxicas que tem, você já vai eliminar grande parte dos frutos que você pode ou não comer. A rubiácea, estudar a rubiácea para eliminar esse risco, né? Sim, exatamente, que é uma família que é até fácil de reconhecer ela no mato, assim, andando. Claro que você tem que treinar o olhar para reconhecer essas características. Não só pelo fruto, mas não só pelo fruto, a folha dela também. A folha, o jeitão da planta, o jeitão da flor, tudo, né? Essa família, né, seria até interessante depois se a gente achar aqui, a gente pode mostrar no vídeo. Todas essas plantas dessa família, elas vão ter essa característica dessas estípulas, essas escamas na base da folha, né, são folhas opostas. Na gema, né? Que tem essas escamas na base, entre duas folhas. Como se fosse um espinho. Como se fosse um espinho, né? Isso vai variar muito de formato, de textura, mas é uma característica da família, que se você bater o olho e tiver o olhar treinado, você vai reconhecer. Né? Nem todas as rubiáceas são tóxicas, por exemplo, o café é da família rubiácea, o genipapo é da família rubiácea, o marmelo é da família rubiácea. Mas você fica ligado com essa família, se você encontrar. Se a gente dividir o cerrado nas 3 formações que a gente tem, que são as formações florestais, savânica e campestre, quais seriam os frutos que a gente poderia encontrar em cada uma dessas formações? Começando pela formação florestal, né? Que é igual a essa que a gente está, que seria uma mata de galeria, mata ciliar, mata seca e cerradão. Quais seriam os frutos que a gente poderia encontrar nessas formações florestais? Vou começar responder essa pergunta de uma forma mais genérica. Né? De fato, né, é importante conhecer as fitofisionomias do bioma cerrado, né? Lembrar que o cerrado ele não é homogêneo, né? Ele varia bastante. E cada uma dessas fitofisionomias tem sim uma flora específica. Né? Tem espécies que só ocorrem em mata, né, de galeria, espécies que só ocorrem em cerradão, espécies que só ocorrem em cerrado no sentido restrito. Então, conhecer, né, cada uma dessas fitofisionomias, cada uma da flora, a florística dessas fitofisionomias, vai te dar um direcionamento do que você pode encontrar em cada uma delas. Em relação a fruto, né, a gente tem uma relação ecológica evolutiva bem marcante, que a maioria das espécies lenhosas, ou seja, a maioria das árvores e arbustos, elas produzem fruto, né, fruto carnoso, que a fauna consome, né, e a gente também, né, alguns deles. Já plantas subarbustivas e herbáceas não produzem tantos frutos carnosos assim. Raramente você vai achar uma planta herbácea com fruto. Tá? Isso é uma relação evolutiva já bem marcante. Né? A maioria das árvores produzem frutos que são atrativos para a fauna. Herbácea, que são as gramíneas. E a maioria das ervas, das gramíneas, produzem frutos que são dispersos pelo vento ou que são dispersos pela própria planta. Ou seja, elas têm mecanismos diferentes de dispersão de frutos. E aí a gente pode partir por exemplos. Né? Nas matas de galeria, por exemplo, a gente vai encontrar jatobá, né, ingá, que são plantas que gostam de crescer perto de água. Tem diversos bacuparis, né? Tem bacupari, tanto bacupari do cerrado quanto bacupari da mata. Né? Já as formações savânicas, né? O cerrado típico, o cerrado em sentido restrito, eu falo que é um pomar, né? Porque ali é onde estão as plantas que estão na altura da mão, na altura dos olhos, que você consegue colher, né, com isso na formação savânica. Isso na formação savânica, né, que a gente vai encontrar o piqui, né, a lobeira, mangaba, bacupari, araçá, curriola. É a formação predominante diversas do cerrado, de frutos, né? exatamente. Está o cerrado denso, o cerrado típico, isso, ralo, que é o que dá veredas, a cara para o bioma. De morundoso. Exatamente. E por fim na formação campestre, onde a gente tem o campo rupestre, campo sujo e campo limpo, né? Campo limpo, você falou que campo limpo as formações herbáceas praticamente não vai ter fruto. Sim.
E já no campo sujo, campo rupestre de altitude? Sim, você vai encontrar uma ou outra ali, um cajuzinho, né? Uma coisa que você encontra, só que de forma bem rala. Né? Tanto que se você for pensar em sobrevivência, né, pensando nos frutos do cerrado para sua sobrevivência, não vá para os campos, né, para os campos abertos, vá procurar nas savanas, né, no cerrado típico, no cerrado denso ou nas matas, né, que aí você vai encontrar uma diversidade maior de frutos comestíveis. Assim como água também, né? Assim como água. Marcelo, nós praticantes de atividades outdoor, estamos em campo, ou seja, no mato, durante todos os meses do ano, né? Seria possível a gente encontrar frutos durante todo o ano, né, no cerrado, ou seja, na estação chuvosa e na estação seca? Sim, sim. Tanto frutos que são atrativos para a fauna, quanto frutos que são atrativos para nós. Inclusive, esse foi o tema desse livro aqui, o Frutos do Cerrado, 100 espécies atrativas para Homo sapiens, que eu organizei esse livro justamente pela época de maturação dos frutos. Então, as páginas dos livros são os meses, né? Cada mês tem a diversidade de frutos que amadurece naquele mês. Então, esse aqui é um guia de coleta, né? Um guia que você vai andar no mato. Estamos agora em final de outubro, né? Já começando novembro. Quais são as possibilidades, né, de espécies que eu posso encontrar nessa época? Então, esse guia ele dá esse direcionamento. Por o ano inteiro, a gente tem fruto comestível no cerrado. Mas é isso, a gente tem que saber quais são os frutos. Quais são os frutos e saber onde encontrá-los. Né? Como a gente falou agora, existem frutos de formações florestais, existem frutos de formações savânicas. Né? Então você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E conhecer, enfim. E conhecer. A gente acha frutos no cerrado no decorrer de todos os meses do ano. Né? Todos os meses do ano. Uma outra questão, Marcelo, que a gente sempre procura saber, né, quais seriam as plantas que poderiam nos fornecer, além de seus frutos, algum tipo de alimento na sua estrutura, né? A exemplo de tubérculos, flores do piqui e também fonte de água. A exemplo, a gente tem cipós com água no interior e também suculenta em algumas regiões. Então, no cerrado, quais seriam plantas que poderiam nos fornecer, além dos frutos, alguma fonte de alimento e água? Sim, sim. Além dos frutos, a gente vai ter castanha, tem várias espécies que têm castanha comestível, né, espécies que têm flores comestíveis, como piqui, alguns ipês, né, nem todos ipês, mas alguns ipês. Qual ipê seria comestível? Tem que ver a espécie. Qual é a espécie? Tem espécies que parece que ela tem alguma toxina ali que não vai fazer bem se você comer. Mas tem, né, flores comestíveis, isso ainda é pouco pesquisado. Folha, existe algum tipo de folha do cerrado que poderia Folha é pouco, né? Poucas espécies do cerrado têm folhas comestíveis, né? Que o pessoal chama de punks, né? As punks, plantas alimentícias não convencionais. Porque muitas plantas do cerrado, principalmente de ambientes savânicos, né? Cerrado típico, cerrado denso, elas acumulam alumínio nas suas folhas. São plantas ali adaptadas à seca, né, a resistirem a 6 meses do ano de seca. Então elas têm que economizar água ao máximo, têm que resistir ao fogo, à estiagem. Então elas têm nas suas folhas uma concentração muito alta de alumínio. Acho que acaba absorvendo o alumínio do solo, né? Sim, que é muito alto. Uma situação de sobrevivência para elas. A acidez do solo. Exatamente. Então não é recomendável, né, se alimentar de folhas. Existem sim muitas raízes, né? Os raizeiros do cerrado usam muitas espécies, né? Usam muitas raízes do cerrado, mas aí já seria um uso mais medicinal, né? Menos, não tão alimentício, mais medicinal, com as propriedades mais terapêuticas. De talo, assim, eu recomendaria as palmeiras. Quase toda palmeira tem algum palmito comestível. Ou pode ser pequeno, grande, amargo ou mais doce, mas ela vai ter algum palmitinho ali comestível. Então, numa situação de sobrevivência, é uma das plantas que a gente pode se beneficiar delas. Né? Você achou algum campo ali, no campo mesmo, um campo de palmeiras, nas veredas, no próprio campo limpo, campo sujo, você também acha essas palmeirinhas. Comer o talo delas, né? O palmitinho ali, aquela parte mais tenra, né? A gente consegue comer, que é inclusive uma fonte de água também.
E fonte de água, o que a gente poderia achar no cerrado, nas plantas? No cerrado a gente tem aquele famoso cipó d'água, cipó vermelho, que é a espécie Dolichocarpus dentatus, né, que a gente encontra no cerrado, né, essa planta aqui. Mas é isso, essa planta ela ocorre em uma variedade de ambientes, né, tanto em ambientes florestais quanto também em savana. Então, dependendo de onde ela ocorre, se é um solo mais seco ou mais úmido, isso vai influenciar na quantidade de água que ela vai ter disponível na hora que você fizer o corte desse cipó para usar, né? Então, nem sempre vai estar disponível. Marcelo, com certeza quem está nos assistindo está curioso para conhecer o seu trabalho, né? Como que essas pessoas poderiam fazer para adquirir seus livros ou fazer algum tipo de curso com você? Sim, esse trabalho eu já venho realizando aí quase 15 anos de pesquisa, né? Esse trabalho que eu faço com frutos do cerrado, isso aqui foi minha final de graduação, que virou mestrado, que virou doutorado. E aí com isso eu fui publicando, né, uma série de livros, de guias de campo, que são justamente essas ferramentas para reconhecer e identificar as espécies no campo, né? São ferramentas ricamente ilustradas, onde eu valorizei muito as fotografias, justamente para você poder folhear o livro e bater o olho e falar, nossa, já vi essa planta, é essa, né? Achei essa planta no campo. Então as imagens, livros ricamente ilustrados. E todo esse projeto aqui, ele está na internet, né? Tanto no YouTube, quanto no site, quanto no Instagram, né? No perfil Frutos Atrativos do Cerrado. Então basta pesquisar Frutos Atrativos do Cerrado que você vai encontrar todas essas informações, essas publicações, né? Tanto no Instagram, no YouTube, no site, está na internet. E curso? Existe algum curso que a pessoa possa fazer contigo? Sim, eu sobre também... frutos, cerrado, como identificar em campo? Sim. No meu site você também encontra um curso online, né, que eu preparei, inclusive durante a pandemia, né, que teve uma grande demanda de cursos online, para identificação e reconhecimento das espécies frutíferas do cerrado. Então, o curso online com 20 videoaulas e toda essa coleção de livros aqui, né, em PDF, né, que você baixa, né, esses livros no seu celular. Então você pode andar com eles offline para onde quer que você esteja. Que é o guia de campo. Que são os guias de campo, né? Toda essa coleção aqui você baixa então nesse pacote, né? Que é o curso online das 20 videoaulas, onde eu ensino a reconhecer as espécies junto com os guias de campo. Então são mais de 1000 laudas, né, de conteúdo ricamente ilustrado que você encontra nesse material. Marcelo, agora para encerrarmos nosso bate-papo, qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo sobre a importância da flora do cerrado, não só como fonte de alimento, mas também através de seus frutos, né? Mas também como fonte de pesquisa científica e também para o meio ambiente? Sim. Eu sempre falo que para a gente conservar o cerrado a gente tem que conhecer, né? Esse é o primeiro passo, conhecer para conservar, conhecer para valorizar. Mas antes de conhecer, acho que tem uma palavra muito importante também, que é o respeito, né? O respeito pelos ecossistemas naturais, pela flora nativa, pela fauna nativa, ou seja, pelos organismos que nós convivemos, que a gente convive, né, nos ambientes naturais do cerrado, né? E principalmente falando em uma situação de sobrevivência, né? Eu acho que conhecimento e respeito, né, com os ambientes naturais, com a biodiversidade nativa é muito importante. E mais ainda, eu acho que é importante a gente se conectar com isso aqui, se sentir parte disso aqui, se falar, nossa, isso aqui é minha vida, isso aqui é minha história, né? Porque é isso que vai fazer a gente então conhecer, respeitar cada vez mais, né? Esse pertencimento, essa sensação de pertencimento que a gente tem que ter com o cerrado e com os biomas nativos do Brasil, os nossos ecossistemas nativos de forma geral. Marcelo, foi um grande prazer, cara, receber aqui em nosso canal, em nosso bate-papo mateiro. Você conseguiu elevar a nossa biblioteca digital a um patamar acadêmico. A gente faz gravações sobre temas mateiros. Dessa vez a gente trouxe a parte acadêmica para a nossa biblioteca digital
Eu agradeço demais por essa aula que você nos deu, não só sobre os frutos do cerrado, mas sobre o cerrado. Então, e uma outra coisa, você, como todos nós, você é um grande mateiro, cara. Mateiro do cerrado. Então, assim, eu faço questão de te homenagear e te presentear com o nosso brasão e para que você também possa nos representar como um mateiro do cerrado, cara. Maravilha, cara. Isso aí é uma lembrança nossa aí. E representa não só Serpente, o fogo e o lobo-guará. Justamente, o cerrado. Você também é um mateiro do cerrado, cara. Maravilha. Então, assim, valeu mesmo. Obrigadão. Todos nós agradecemos essa oportunidade do enriquecimento do que é bom de informação para nós. E assim terminamos mais um bate-papo mateiro. Não deixe de se inscrever e até o próximo bate-papo ou o próximo encontro no mato. Maravilha, só tenho a agradecer. Valeu Pelo bate-papo aí, foi muito produtivo e espero contribuir para o canal e para a disseminação do conhecimento do cerrado, que a gente tem muito a aprender. Justamente. Então, fechado. Valeu, galera. Valeu, até a galera. próxima.